Isso fazia parte do dia a dia das igrejas? Alguém sentar e falar assim, não, hoje, todo culto praticamente de uma igreja pentecostal tem, ó, agora a gente tem aqui as revelações. Tem alguém aqui que está querendo saber se é para casar ou se não é para casar, está na dúvida. Olha, o irmãozinho que subiu no monte, teve a revelação, falou que é para casar sim. Estamos aqui com alguém que está passando por... Recebemos uma mensagem que tem problema profissional. Isso é histórico, Rodrigo? Uhum. Olha, eu vou te responder assim, não era, tá certo? Não era. Porque a minha impressão é que não era. A minha impressão é de que profecia era uma coisa rara. Exatamente, havia profecias, mas era um negócio assim, é igual antibiótico, funciona, mas você não vai tomar antibiótico toda hora que você tiver uma dor de cabeça, ou um corticoide, ou um cortisol. Então havia profecias. O problema é que quando você lê no livro de Atos, como as curas, Atos dos Apóstolos, gente, cobriu um período aí de anos e anos de pregação, tá certo? Eu estou falando aí desde o ano 34, quando Estevão é apedrejado, até a morte de Paulo por decapitação lá por volta do ano 62, 20 e poucos anos aí que cobre o livro de Atos dos Apóstolos. Só que isso é coberto em um capítulo. Aí passa a impressão que toda terça-feira eles tinham um monte de milagres. Não, entendi. Era uma coisa que acontecia ali, outra aqui. Mas a prova maior que eles não banalizavam o dom de profecia é que quando teve a discussão sobre se os cristãos deveriam ser circuncidados ou não, que teve o Concílio de Jerusalém, que você sabe, no ano 49, eles não decidiram assim no Urim e Tumim, né? O Senhor vai revelar, não. Houve discussão, houve troca de ideias, Pedro se opôs com Paulo. Sim, debate. Esse ponto é importante, viu? Quando você analisa ali aquele grande concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, você vai ver claramente que não existe essa ideia de entregar uma revelação, né? Diante daquele concílio polêmico, eles discutiram, eles debateram, eles consultaram as escrituras para poder entender a vontade de Deus, para poder tomar a melhor decisão. Bem diferente de hoje em dia. Mas vamos seguir o vídeo. E eu vejo vários amigos meus pentecostais que não dão um passo da vida deles sem uma revelação divina. Então eu diria aos meus amados irmãos apaixonados por profetada, e aqui eu não estou sendo deselegante, porque profetada é um nome que os próprios pentecostais eles dão sim. Ao exagero dessas profecias aí, eu diria a mesma resposta de Jesus que enfrentou esse problema no tempo dele. Enquanto no tempo dele tinha muita gente empolgado com experiências pós-mortem, de gente que foi ao mundo dos mortos e voltou, Jesus falava o seguinte: eles têm as escrituras, que ouçam as escrituras, porque se não prestarem atenção às escrituras, que é a palavra de Deus, não é o depoimento de alguém que veio do mundo dos mortos que vai mudar o coração deles. Só um rápido comentário, pessoal. Essa parte aí que o Rodrigo Silva está falando se encontra em Lucas capítulo 16 e diz respeito àquela parábola do rico e Lázaro no inferno. Então, com base nisso, eu vejo o que ele vai dizer agora. Eu diria a mesma coisa para os irmãos que amam profecias. Vocês têm a Bíblia, a palavra de Deus, porque se vocês não derem ouvidos à palavra de Deus, não é uma profetada que vai resolver o problema de vocês. E a profetada, muitas vezes, está em pé de igualdade ou até acima da Bíblia, como você falou. O sujeito ele não vai fazer xixi no banheiro sem o profeta não dizer se ele pode ir ao banheiro ou não. Tem gente que está casando sem conhecer a menina porque o profeta revelou que aquela é a varoa para ele. Você entendeu? Exato. Isso chega a ser, para mim, com todo respeito, um crime espiritual. Isso sim, é um crime espiritual, porque eu estou, às vezes, decidindo a vida da pessoa com base numa profetada que eu tive, e eu sei de um caso em Belo Horizonte, isso aqui porque eu conheço as pessoas envolvidas, de uma menina que chegou, uma moça, uma jovem senhora que chegou na igreja lá e falou assim: a mulher, minha filha, o Senhor me revelou que você está grávida, e esse seu filho vai ser um grande pregador. Eu falei: irmã, não, calma, e a irmã, não me interrompa, não duvide de Deus, você está grávida, irmã, não estou, está. Ela falou assim: irmã, eu tive um problema de câncer, eu tirei o útero. A mulher virou nova e falou assim: o Espírito Santo me enganou. Acredita? Essa expressão foi dita: o Espírito Santo me enganou.
Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem muitas coisas acontecendo nas igrejas por causa dessa crença estabelecida nas mentes de que as pessoas estão recebendo revelações de Deus e transmitindo ao povo. E isso faz com que muitos líderes religiosos mal intencionados tenham um poder de influência sobre as pessoas. Pessoal, outro ponto, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 1, o nosso culto deve ser racional. Ou seja, nós devemos usar a razão, devemos meditar, refletir na palavra de Deus, entender as Escrituras. Só que o que vemos em muitas igrejas hoje é um culto mais emocional, é um culto mais emotivo, onde você tem ali línguas, você tem êxtase emocional. Então esse é o terreno fértil para surgir as profetadas, as revelações e etc. Só que biblicamente o nosso culto ele tem que ser racional. E foi isso que nós vimos aí no grande concílio de Jerusalém. A parte racional ali predominou e não a parte emocional de revelações, de emoções e etc. Então tome cuidado com essas falsas profecias, tome cuidado com essas profetadas, confie, creia somente na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não for inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo. Deixe aí também o seu comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.